online aí que é meio chato. Então, é o seguinte, eu, como estava comentando ontem, eu me sinto sempre um cortista também nesse encontro aqui. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não sou médico. A única coisa que eu sou é mineiro, deve ser. Então, assim, mas é que eu gosto de música, eu estudo música há muito tempo, eu cantei ópera, toco violoncelo, toco viola de roda, e toquei com Tom Zé, gosto dos batuques também, sabe? Então eu gosto de música, e eu sempre pensei na música, eu gosto mais da musicologia, mas não dessa musicologia que é presa a conceitos europeus. Na verdade, eu acho que a música europeia, principalmente a música situada entre o século XVI e o final do século XIX, nada mais é do que uma gramática com vistas a difundir a cultura e a civilização europeia. Mas eu sinto como que a música pode sugerir determinadas sensibilidades. E a partir dessa sensibilidade, passar por um outro processo, que é o processo da cura. Cura-te a ti mesmo, como a gente ouviu ontem. Eu curo a mim mesmo com música. Eu estou em depressão, eu ouço música. Quero fazer festa, eu ouço Metallica, sabe? E quero estar com dor de cotovelo, eu vou para o bar da rodoviária, tomo uma pinga com o ovo cozido e eu ouço o Reginaldo Rossi. Mas o que me chama muito a atenção na música é esse poder sugestivo que a música tem. Então, eu vou tentar traçar um caminho, né? E o caminho é esse. Mas a primeira vez que eu uso prece, eu me recusei a usar a PowerPoint por causa do Dallagnol. Então, eu não vou usar a PowerPoint mais. Eu peguei esse subtítulo, música e afeto. Primeiro, o afeto, né? No século XVII, os italianos diziam degli affetti nascono gli effetti. Dos efeitos nascem os afetos. Os franceses diziam l'homme écouté par l'affection de sa oreille. Também no século XVII, né? O ser humano escuta pelas afetações dos seus ouvidos. Então, afetação, afeto, para mim, tem muito significado dentro das sonoridades. Eu vou falar de sonoridades, das sonoridades organizadas e desorganizadas, dependendo dos pontos de vista. O subtítulo, o sistema cérebro-coração, eu peguei de um psicólogo. Eu achei no sebo um livro chamado Cura. Eu nem sabia que o cara era psicólogo. Cura? Opa, quero dar uma olhada. Aí comprei o livro. E ele trabalha com essa questão, ele defende, por exemplo, que o coração também tem um intelecto. E que o cérebro também tem emoções, né? Então, eu peguei esse esquema dele e traduzei com nomes da física, da psicofísica, da musicologia, para tentar chegar num ponto que seja talvez compreensível sobre a questão da música e das sensações. Eu não acho que a música causa, eu acho que a música sugere. Porque primeiro precisa de uma predisposição. Há uma diferença, isso aí é Roland Barthes, que é um neurocista francês, ele diz, há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um ato. Quem tem um aparelho auditivo que funciona, vai escutar até o que não quer. Vai escutar latim, ou música sertaneja que se ouve muito, ou sei lá, um monte de coisa. Escutar é um processo de decodificação de ciclos sonoros. Então você tem que estar predisposto. É como você ir na churrascaria e ouvir um cantor de churrascaria. Você está enchendo a cara de carne, cerveja, o pobre está escoelando no palco. Quer dizer, ninguém está ouvindo nem escutando o que o cara está fazendo. Então, para qualquer sentido e para qualquer reação a uma determinada sonoridade, você tem que estar predisposto. Predisposição nesse sentido significa deixar o corpo pronto para isso, assim como a alma, a ânima ou a outra parte metafísica que eu acredito que existe.
pronta para escutar determinadas sonoridades. Então, pensando nesse sistema cérebro-coração, eu vi isso em Dante Alighieri já há um tempo, na Divina Comédia. Mas, como o animal passa-falante, ainda não vê-se, nesse ponto da estultice, traiu um mais sábio virtude bastante, que em sua doutrina, separado de se ser da alma, o intelecto potencial, por não achar um órgão que eu assumisse. Eu arrepio com isso, porque nem todo órgão do corpo quer se prestar a essas emotividades. Então, eu pensei aí em Dante, para dar uma ilustrada, e pensei nesses caras aqui para começar então a minha fala. Santo Isidoro de Sevilha, quando ele fala música movet affectus provoca em diversum habitus sensus. Então, eu estou falando aqui, do século VI. Eu estou falando aqui de 100, 150 anos depois de Boécio, que foi um grande teórico da música ocidental. A música move os afetos e provoca estados alterados de consciência. Até a psicologia fala, né? Santo Isidoro já falava isso no século VI, pensando na música. Depois eu citei Emílio de Cavalieri, aí já na Renascença. Ele tem um oratório, ontem o Jorge estava falando do oratório. Ele tem um oratório chamado Rappresentazione di Anima e di Corpo. E olha só os personagens desse oratório. A alma, o corpo, o prazer, o tempo, o mundo, o intelecto, o conselheiro, o anjo guardião, a vida mundana, os companheiros de prazer, as almas condenadas e as almas abençoadas. E se alguém tiver oportunidade, eu acho que no YouTube deve ter isso, de Cavalieri. Escuta isso, escuta, que é fantástico. Então, só esses personagens já no século XVI, só esse aforismo de Isidoro de Sevilha, para mim já me diz o bastante do que a música é capaz de sugerir dentro das sensibilidades que a gente tem. Para falar disso, aí eu venho disso aqui. On the Sensations of the Tomb. Isso é o título de um livro de um físico, ele na verdade é um físico-físico do século XIX, alemão, chamado Hermann von Helmholtz. Eu tenho que definir uma bibliografia, vocês também têm meu e-mail, quem quiser qualquer coisa, é só entrar em contato. Aqui primeiro, esse esqueminha aqui que eu fiz há um tempo e que eu uso a Bíblia inteira. 3 sistemas na música ocidental. O primeiro sistema é o sistema modal, que devia estar aqui e sumiu. O modal é um sistema de sonoridades que vai mais ou menos aí do ano 400 até mais ou menos o ano 1400, quando entra no período gótico. E o sistema modal, que é o canto gregoriano, o canto ambrosiano, o canto da igreja de Tournai, o canto beneditino, o galicano, o mosaico, o hispano-visigótico, o ambrosiano, o gótico, é um sistema onde a melodia prevalece, não há nada de harmonia. As harmonias começam a ser estudadas a partir do período gótico na igreja de Notre Dame, com Guillaume de Machaut, Philippe de Vitry, Guillaume de Velho, Perrotin, Leonin, etc. A verticalidade da música é exatamente a harmonia. A horizontalidade é a melodia. A melodia é pura sedução. É a melodia que seduz. Ninguém compõe uma música através da harmonia. Compõe pela melodia. A melodia é a ideia musical, é o que vem na cabeça daquele compositor. Então, a melodia é sedutora. Se você ouvir um canto gregoriano, a sílaba mântrica, um canto de macumba, qualquer canto que for, mesmo do Inário do Santo Daime, é a melodia que vai seduzir. E o que é a sedução? A sedução é a repetição, é a insistência, é o olhar fixo, né? É a mão no cabelo. A sedução é isso. Antes, então nesse período da Idade Média, o tempo não existia. Então eu estou falando do que o Jorge até disse ontem em alguns momentos,
Existe uma diferença entre o tempo de Kairos e o tempo de Cronos. O tempo de Kairos é linear, é mensurado, é medido. O tempo de Cronos. O tempo de Kairos, ao contrário de Cronos, ele é circular, ele é repetitivo. Ele é baseado nos ciclos da natureza. Daí, a gente já está batendo um papo fantástico ontem de São Paulo para cá, Rodrigo, Jorge, essa questão da circularidade, que dá origem às danças circulares, né? Essa questão relacionada diretamente ao tempo da natureza. Por isso o tempo, esse sistema modal, que é o primeiro sistema, o tempo não existia. No final do século XIII, já entrando no período gótico, que tem esses caras todos que eu falei, que eu estou imaginando, surge um novo sistema que é racionalizante, que é chamado sistema tonal. Essa tonalidade, ou tonalidades, existem como uma regra, como uma norma, como uma gramática da palavra, da língua escrita, da língua falada. Então, existem uma série de regras dentro da tonalidade e ela é basicamente harmônica. A harmonia é a simultaneidade de frequências. Então, você tem frequências diferentes, notas de alturas diferentes, se elas são dadas simultaneamente, é como um cluster. O cluster, do inglês, penta, exatamente. Então, o cluster é você botar o braço no piano, usar os dedos em cima de todas as teclas. Você está criando, então, um acorde, e a sucessão de acordes cria, então, uma harmonia. A harmonia é o que sugere. Essa sugestão pode ser de melancolia, pode ser de tristeza, pode ser de dor, pode ser de prazer, e etc. Eu lembro, por exemplo, que num dos escritos de Trotsky dizia que a sonata que ele mais gostava de ter todo por isso que eu estou ressalva era a sonata Kreutzer, mas que era melhor ninguém ouvi-la porque ela tinha poderes sugestivos fantásticos e não seria bom para a revolução. Depois desse período tonal, que vai então do século XVI até mais ou menos o final do século XIX, até Wagner, Richard Wagner, vem o chamado período atonal. O período atonal é a desestruturação dessa gramática do século XVI ao XIX que começou a ser imaginada. Então, isso para mim é um processo civilizatório. É difundir conceitos de civilização e cultura europeus. O atonal, ele aparece, talvez tenha sido a única ruptura efetivamente na sociedade ocidental, porque mudou-se o pensamento, né? O romântico vinha sofrendo durante todo o século XIX. Mas esse sofrimento é como aquela azia, era uma azia ocidental. O romantismo é uma azia ocidental, que tem o sal de fruta. E o sal de fruta é a tragédia. Ou o cara se mata, ou ele pula do sétimo andar, ou então ele quebra as regras. E coincide exatamente com o controle da eletricidade, com a invenção do cinetoscópio e o surgimento dos estudos da mente. Quando começa a aparecer a psicologia, depois a psiquiatria, assim sucessivamente. Então eu acho que algum psicólogo chegou para o romântico e falou para ele: olha, o seu problema não é o mundo, o seu problema é o seu ego. Aí o romântico descabelou, quebrou a regra e veio a atonalidade. Com o controle da eletricidade, o que aparece mais em evidência nesse período chamado de atonal é o timbre. E o que é o timbre, Rodrigo? O timbre é a cor do som, o timbre é a identidade do som, o timbre é a origem do som. Cada um de nós tem um polegar com essas digitais completamente diferentes. Os timbres também são assim. Então, eu acho que o século XX todo é dedicado ao estudo do timbre, que o período da tonalidade é dedicado a descobertas, experimentos dentro do que se chama de harmonia, e que o período modal é aquilo que sugere pela melodia a sedução. Então eu tenho sedução,
sugestão e interpretação. A maioria das músicas populares brasileiras, elas são todas tonais. A tonalidade trabalha com expectativa, tensividade e solução. Esse é o pensamento cristão. Né? Eu acho, inclusive, que o pensamento cristão te prepara para a morte, não te prepara para a vida. Então, é um jogo de expectativa. A tensão no momento em que se esvai e a solução quando já se foi. A música é assim, a música europeia é assim. Esse meu trabalho que o Thales ficou aqui, de pós-doutorado, eu acho, e eu estou assim, estudando a fundo isso, que a música tonal é responsável e um dispositivo fundamental pelo processo de dominação e colonização da América Latina. Porque foi a música que levou negro, índio, mestiço para a igreja. Sem a música, o processo ia ser muito mais difícil. Bom, então, eu estou pensando nisso tudo aqui, né? Nesse período atonal, então eu vi algumas coisinhas que eu coloquei, mas tem tanta coisa. Quando você quebra a regra, a própria regra é permitida. Isso aqui é filosófico, mas é por aí mesmo. Música dodecafônica, música concreta, eletroacústica, minimalista, acusmática, aleatória, estocástica, são algumas das sugestões de sonoridades diferentes, sem ficar mais preso a essa gramática aqui. E tudo isso vai acontecer dentro do século XX. Só que o período tonal, né, ele se divide entre renascença e romântico. Então, na Idade Média, eu coloquei sedução, pronação e sublimação. Você já deve, a gente já comentou dos derviches de Istambul, sabe, os derviches. Os derviches, eles dançam em círculo, aí a questão do tempo, né, o tempo de Kairos, com a mão direita e a palma da mão direita voltada para cima e a palma da mão esquerda voltada para baixo. Isso aqui é sública, isso aqui é pronação, ou prostrar-se diante dela. E é isso que a Idade Média fez com a música. Né? A gente aprende na escola que a Idade Média é o telescriturismo. Então, vivia-se, e o único fundamento da vida era o divino, era o metafísico, era o sagrado. A Renascença trabalha com o convencimento e com a imitação. Então, se você pega todo o século XVI e ouve predominantemente os compositores italianos, você vai ver, alguns franceses, você vai ver que ali é a imitação da natureza. Tem algumas obras, uma delas chamada, por exemplo, Le Chant des Oiseaux, o canto dos pássaros, onde é um madrigal, só tem vozes, onde o coro inteiro fica imitando os pássaros comuns de determinada região da França. Tem um cara chamado Adrien Polanquier, ele escreveu uma peça chamada La Barca de Venezia per Padova, a barca de Veneza para Pádua, que é uma roda mercantil. Nessa roda ele coloca, como era mercantil, você tinha povos de várias regiões falando várias línguas e dialetos. Ele coloca todos falando a baterista cadônica. Você não pensou nisso, não? Saiu aqui. Mas então, esse é o período do Renascimento. O período do Barroco é o período da afetação, o período da harmonia. Os alemães criaram um termo chamado Affektlehre. Está ali, ó. O Affektlehre significa teoria dos afetos. Como é que vamos trabalhar os afetos na música? No período clássico, os próprios alemães estão preocupados agora não mais com essa afetação, mas com o equilíbrio das sensibilidades que eles chamaram de Empfindsamkeit. E no romantismo, que é aquela azia universal, vem o Sturm und Drang, que é a tempestade olímpica. O romântico é impetuoso, é tempestivo. Tem um cara chamado Hector Berlioz, que ele escreveu uma romanticista, sabe? Ele escreveu uma sinfonia chamada Sinfonia Fantástica. É o período da música programática, da música descritiva, da música absoluta. E Berlioz escreveu uma Sinfonia Fantástica para dizer do amor que ele tinha por uma atriz francesa que não estava nem aí para ele. E ele convidou essa atriz para ver a estreia da peça.
Essa peça tinha 4 movimentos. O primeiro movimento ele descreve, através dos sons, né? Aí a impetuosidade do romântico, ele descreve o amor que ele tinha pela atriz. E ela sentada na primeira fila lá dentro daquela peça. No segundo movimento, ele descreve que o amor não era correspondido e por isso ele ia envenenar a atriz que estava lá na frente. Era o amor dele. No terceiro movimento, ele já abatido, colérico, ele envenena a si próprio, ele suicida. E no quarto movimento, ele descreve como ele voltou das cinzas e a atriz continuou morta. Aí resolveu acabar com o amor dele. Isso é o romântico, então é Sturm und Drang. E no contemporâneo eu coloquei o Frühjahr e coloquei essa interpretação, porque eu estou pensando no timbre. Né? Essa fusão de estilos sonoros acontece a partir do final da década de 80, com o boom das mídias, que na verdade era uma alternativa a essa avalanche midiática. Então era fundir estilos. Isso aqui é a tonalidade. É uma regra. Você pode pegar qualquer música tonal e decompor num eixo cartesiano. A altura e a melodia. A harmonia no X e a melodia no Y. Então aqui são algumas, é só para vocês terem uma ideia de que há um processo matemático, aritmético e físico nessa música tonal. Ela é menos espontânea e mais racionalizante. Então isso aí é para entender o que vai acontecer com a música. Aí, tem umas pessoas que trabalham com essas ideias, né? Tonalidades maiores e tonalidades menores. Então, cada uma dessas tonalidades tem um poder sugestivo, que eu ainda acho que tem que ter a tal da predisposição. Né? Fá sustenido maior, por exemplo, é uma escala pentatônica, é mais rústica, é mais bruta. Né? Em relação ao Ré maior, que é alegre, é mais vivo. Depois, no final, eu vou dizer que eu acho que ainda precisa dessa predisposição. Isso é o tonal. O modal é isso aqui, ó. Então, eu tenho esses modos, né, chamados modos gregos. O modo é uma fórmulazinha, é como uma raga indiana. Quer dizer, uma raga, você tem a raga para sexta-feira, 9h30 da manhã, por exemplo. Vamos tocar que horas? 10 horas, então tem uma raga para 10 horas. Né? Então, o modo funciona como uma formulazinha que se utilizava entre os gregos e no princípio da civilização cristã na Europa, que era exatamente isso. Olha, esse modo é para essa ocasião, esse modo é para essa ocasião, e esse para esse, esse para esse. Então, eu não posso dispensar a política de Aristóteles. Então, ele diz, olha, o modo dórico, formado pelos intervalos que vão de mi a mi, relacionado ao caráter viril dos lacedemônios, era ligado tradicionalmente à solenidade sonora e ética. O frígio, de ré a ré, de afinidades orientais, era ligado, por sua vez, ao dionisismo, que é aquela divindade que a gente invoca no final do século. A música, ao contrário da escultura e da cultura, contém em si mesma imitações de afecções de caráter. Isso é evidente, pois há diferenças na própria natureza das melodias, de tal forma que as pessoas, ouvindo-as, são afetadas de maneiras diferentes e não têm os mesmos sentimentos em relação a cada uma delas. Com efeito, algumas pessoas ouvem algumas delas em um estado de espírito preponderantemente melancólico e grave. Por exemplo, um modo musical chamado mixolídio, que é a música nordestina. A música nordestina tradicional, ela é mixolídia, ela é medieval. Então, aquela tristeza, aquela seca, aquele sofrimento todo, está presente através do mixolídio na música nordestina. Outras, num estado de espírito mais relaxado, intermediário, com maior moderação e calma, que somente o modo dórico pode produzir, enquanto que o modo frígio provoca entusiasmo,
Essas situações são bem definidas pelos estudiosos desse ramo de educação, pois eles encontram as evidências de tais teorias nos próprios fatos. Parece também haver, na harmonia e no ritmo, uma certa afinidade com o homem, e por isso, muitos entre filósofos afirmam que a alma é a harmonia. Então, Isidoro de Sevilha, eu estou falando dos temas, Isidoro de Sevilha, Emílio de Cavalieri, vai nas histórias, na política, vai na República de Platão, os caras estão o tempo inteiro falando da importância dos sonhos. No controle da alma, em relação à coletividade, na dispersão e na agregação. Dionísio, por exemplo, representava a instabilidade da polis aristocrática, enquanto que Apolo era a estabilidade da polis aristocrática. Apolo é o deus da harmonia. Dionísio é do ritmo. Dionísio foi condenado a atravessar, ele foi expulso da Grécia na mitologia, foi condenado a atravessar o Egito tocando tambor junto com as bacantes e os sátiros. E ele tocava aquela cirrante, ou flauta andina, ou flauta de pano. Né? Então, a relação da música com a sociedade também é muito importante. Os chineses, até mais ou menos uns 100 anos atrás, eles olhavam a estabilidade social através da música que a sociedade transmite. Então, isso aqui é a música. Dá um ESC para mim, só para eu botar um ESC aqui para eles. Aqui, eu queria mostrar para vocês. Primeiro isso, não se assuste, mas veja como é sedutor isso aqui, como é sugestivo. Bom, o atendimento para você. Achei que esse programa aí é bom isso? Aqui é o seguinte, eu tenho uma digitada nisso. To my home. Primeiro, a versão original em Mi bemol maior. Vocês só percebam essas notinhas aqui. São 4 vozes, ó. 1, 2, 3, 4. Percebam esses 2 compassos. Um compasso é uma célula mínima da música. Então isso aqui é um compasso, isso aqui é um compasso. Tem 2 compassos que é só para exemplificar. Percebam as alterações mínimas que vão ser feitas aqui nas alturas. Eu estou falando do eixo da altura. E perceba como o sentimento que a gente tem ao escutar a música muda. Então, a versão original. Percebeu a mudança? Uma falsa dissonância. Só consonância. Um grave. Um prolongamento do grave. Aí você tem uma notinha a mais que dá um enfeite. É mais relaxante. Mantém uma dissonância, que é uma discórdia do som. Dissonância forte. Prevalece a dissonância.
Aqui é só para ter uma ideia de como essa racionalização da música ocidental é capaz de manipular alturas em função de um determinado sentido. Então é possível que mude também. Volto ao prédio e depois eu volto. Aí então eu passo para cá. Psicose e neurologia. A música, então, com essas propriedades, vai direto no sistema neurológico. Primeiro, eu vou pensar então na questão da escuta. Obviamente, se eu estou falando da predisposição, eu vou falar da escuta. O sistema auditivo é onde se encontram os menores ossos do corpo e onde se encontra o ponto de equilíbrio do corpo. O som é uma onda mecânica. É uma onda mecânica que vai para a membrana timpânica, depois vai para bigorna, martelo, estribo, até chegar na cóclea. O som só faz sentido no cérebro humano quando deixa de ser onda mecânica e se torna impulso nervoso. E esse processo de transformação de onda mecânica em impulso nervoso acontece lá na cóclea. A cóclea são esses caracoizinhos aqui. Dentro da cóclea existem as células basilares e glândulas ciliares, que são pequenos, minúsculos, microscópicos, corpos, semelhante a um pelo, que ele vibra. Então, aquela onda mecânica chega e faz vibrar essas células basilares. Essa vibração já está transformando a onda que vai para o cérebro como sistema nervoso, como um impulso nervoso. Então, eu só posso pensar que a música é metafísica. Espaço, energia, força e tempo. Espaço porque a música precisa de um espaço para ela poder viajar. Ela é evanescente. Das formas da linguagem, a música é a única evanescente. E é a única que tem esse poder sedutivo. Energia, porque ela é pura energia. Todo movimento gera energia. E uma onda é movimento. Força, porque ela tem uma retórica, que é do convencimento. E tempo, porque ela esvai. A música que foi escrita no século XVI, de Emílio Cavalieri, por exemplo, não se ouve mais como se ouvia no século XVI. Mas a pintura de Bosch é a mesma. O texto de Caldeirão de Abarca é o mesmo. A música a gente não sabe mais. E isso é fantástico pensar. Aí eu peguei aqui esse Stuart, você conhece? Stuart. Ele tem um livro chamado Música e Psique, o cara é psicólogo. Ele tem um livro chamado Música e Psique. Depois, na bibliografia, tem tudo isso. O valor terapêutico de aplicações específicas da música vai muito além da mera indução de estados de espírito, uma vez que ocorrem reações físicas no interior do corpo, quando em contato com as emissões físicas do som controlado, isto é, da música. Eu lembro da minha mãe, lá em Minas, em Ouro Preto, lavando roupa e cantando uma melodia. Por que ela chora? Será que está difícil lavar roupa? Não era, porque ela largava a roupa, ia para a cozinha e continuava chorando. Eu achei aquilo fantástico. Aquilo, obviamente, me chamou para estudar essas coisas que eu não vou concluir nunca. Porque tudo que é difícil não é fácil, não. Aí, então, eu penso nessa questão do timbre também, né? Ouvir um som de um violino, ouvir um som de um piano, ouvir o som de uma voz. Ouçam também
os baixos profundos da Sibéria. Isso tem no YouTube. Baixo, é muito baixo. Acho que nem de ressaca consegue fazer. Porque é uma questão de clima, a questão de biologia, né? A questão do timbre da voz é uma questão biológica antes de qualquer coisa. Cada timbre, então, né, tem os seus componentes de onda. Quando você vai no piano ou vai no violão e dedica uma corda ou aperta uma tecla, aquela nota que soa primeiro é chamada de fundamental. Tem outras frequências secundárias que são chamadas de harmônicos que recheiam essa nota, que tornam o som mais musical. Um aparelho Sony e um aparelho CCE, o CCE é pior, porque não reproduz um número suficiente de harmônicos. O CD pirata e o CD original, o CD pirata não tem também o número necessário de harmônicos. O harmônico ou os harmônicos estão na natureza. Esse som tem harmônico. Um vômito, um arroz, tem os seus harmônicos. O que as sociedades fizeram e fazem é organizar a